Mas hoje eu quero me prender a algumas questões que perpassam, não é? Embora não sejam inéditas essas falas, não é? Elas perpassam no cotidiano e a gente acaba esquecendo de como elas são importantes e como elas estão presentes no nosso dia a dia. Que são, de uma certa forma, as maneiras de censurar o que a gente pensa e o que a gente acredita e o que a gente quer pensar e que o que quer acreditar, porque o que se pensa não é necessariamente uma coisa, é um processo cristalino que não possa ter uma continuidade, uma ampliação e uma modificação, né? Um enriquecimento conforme vai se aprendendo mais coisas, vai se conhecendo outros referenciais. Então, uma das formas que me preocupa hoje da censura é o impedimento clássico, né, daquilo que você não pode manifestar, daquilo que você não pode falar, quase como uma invasão da subjetividade pelo próprio Estado, às vezes, não é? Em épocas de ditadura, em épocas de que a ideologia ela é mais imperativa. Então, as pessoas nesse momento não podem expressar livremente o que pensam. E a outra forma de censura básica também, que às vezes nos acomete e que não nos damos conta, até porque dá uma sensação de incapacidade pessoal, é a incapacidade de se processar uma enormidade de informações que propositadamente recaem em nossa mente, nossas pessoas, em nossa forma de falar e de interpretar o cotidiano, que impossibilita. O nosso processamento mental não é capaz de fazer uma síntese, um entendimento amplo de tantas informações que recaem a nós. E isso impede, às vezes, que se faça uma escolha. Tipo, eu deixo de lado isso, priorizo essas informações e descarto outras. Às vezes há um congestionamento tal que isso acaba sendo pouco possível de ser realizado. Como escapar dessas censuras, não é? Bom, no mínimo, deve-se ter uma noção global do sistema de funcionamento do planeta, né? No sentido de países, economia, sociedade, ideologia. Não é? A economia, compreendendo razoavelmente o que está acontecendo, por exemplo, entre Estados Unidos e China, qual é a causa do nosso desemprego aqui no Brasil, além da falta de indústrias, não é, capaz de abarcar esse exército de pessoas que está desempregado. Ter uma noção mais ou menos básica sobre como se caracteriza a sociedade, quais são as tendências ideológicas, como houve uma evolução através dos tempos, não é? Como é que as sociedades se montaram, como é que elas se montam hoje, que caminho elas estão tomando, será que existe uma tendência catastrófica, existe uma tendência que uma luz do fim do túnel, ou sempre vai acontecer esse dilema que todas as épocas têm, não é? Quais as tendências ideológicas atuais, não é? E como essas ideologias explicam a vida e como elas explicam o cidadão em relação ao Estado, o Estado em relação ao cidadão, não é? E qual é hoje a ideologia mundial prevalecente e qual é a ideologia hoje local que prevalece? E como elas se transformam e por que se transformam, não é? Então é importante ter essa compreensão mais ampla, até para que se consiga superar e não sucumbir, e parece paradoxal o psicólogo Pinho está falando isso, não é? Mas não é sucumbir a um transtorno mental, como se isso de uma certa forma se tivesse algum controle, não é? Mas tem formas de profilaxias, ou seja, de proteção de que não se adoeça tanto mentalmente se temos essa compreensão maior do mundo e aquilo que nos afeta enquanto pessoas, e aquilo que nos torna possível realizar algumas coisas e impossível realizar outras coisas, não é? Então a gente poderia dizer, brincando, que é a hora de trocar o conflito entre Édipo e ego, entre ego e velocidade de transformação das sociedades. Ou seja, né, não importa se você tem um transtorno mental, quer dizer, não importa. O que quero dizer é que o que importa é que mesmo com o seu transtorno mental, se você tem, alguma maneira de se tornar
capaz de se inserir na sociedade, de se tornar produtivo, também é possível. Não se tem que carregar a ideia de que eu sou um mentalmente transtornado e isso acaba a minha possibilidade qualquer de me tornar um cidadão produtivo, capaz, independente e que possa ter uma relação saudável com as outras pessoas. Claro que cada transtorno mental tem as suas peculiaridades, mas não quer dizer que eu não possa, que eu tenha que não ter transtorno para ser alguém produtivo, capaz. Não, existe uma possibilidade de você fazer as coisas conforme o seu perfil psicológico lhe instrumentaliza. Então, é importante ter essa noção de sociedade, essa noção de planeta, de funcionamento do sistema governamental, nacional, internacional, oriental, ocidental, porque esse conhecimento facilita com que a gente encontre um lugar social. O lugar social é aquele, vamos dizer assim, aquele patamar, aquela condição que você tem de conseguir influenciar no meio que você está inserido e também de absorver coisas desse meio que o façam mais rico, que o façam mais conhecedor das coisas da atualidade, não é? Para que você possa então interagir, possa contribuir. Mas esse lugar social, é uma questão que a gente também tem que ter em mente, ele não é estanque, ele não é determinado, não é cristalizado. São conquistas, cada cidadão tem uma escada, assim, patamares para irem subindo, não é? E esses lugares, conforme vão sendo ocupados, seja de diversas formas, não quer dizer só economicamente, ou só dentro de uma estrutura empresarial, de trabalhador de chão de fábrica a presidente, não, tem diversas formas de influência. E essa forma como você influencia os demais, e é influenciado por eles, é o seu lugar social, não é? E isso possibilita que você consiga lidar melhor com as censuras, sejam elas diretamente proibitivas, sejam elas implicitamente proibitivas pelo excesso de informações que lhes são passadas. Outra noção clara que nós temos e que é surpreendente nos dias de hoje é a sensação de que só existem duas maneiras de pensar. A vigente, falando em ideologia governamental, a vigente e aquela que foi superada, enfim, perdeu o seu lugar nesse momento, não é? Não, existem diversas maneiras de pensar. Só que quando a gente fala, se a gente não tem certeza do lugar de onde fala, né, o seu lugar social, o que acontece? Já você vai sendo interpretado como você sendo da teoria A da teoria B, da ideologia A da ideologia B. Não, para aí. As ideologias, se não estão funcionando hoje, é porque elas estão superadas e devem ser substituídas. E as que foram substituídas é porque já não funcionaram mais. Seja por motivo A, motivo B, motivo C. É como um relacionamento amoroso, não é? Você troca alguém por outra pessoa, aí você vai mantendo esse relacionamento. Se esse relacionamento não der certo, voltar para o anterior não tem mais como, não é? Amor acabado, amor acabado. Temos que ir em frente, ou se anda só, ou se encontra alguém no futuro. Nas questões ideológicas, hoje é fundamental se pensar em novas formas de gestão nacional, de gestão de governo. Não tem mais a bipolaridade neoliberal e socialista, não é? E além delas, deverá surgir outras. Temos que nos esforçar para isso. Passar essa compreensão, né, de que a gente pode lidar melhor com as censuras que nos recaem, tendo uma noção de compreensão de funcionamento planetário e do lugar social em que nós estamos alocados no momento.